Todo mundo acha que morar sozinho é ter liberdade total, mas tem várias coisas que ninguém te contam bem antes de você sair da casa dos seus pais. E nesse vídeo eu vou responder 8 perguntas sobre experiências que eu passei quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. E hoje, de assistente aqui no meu canal, eu tenho o meu noivo, o Vitor Hugo, e ele vai fazer as perguntas para mim estar passando um pouco da minha experiência para você mesmo que quer morar sozinho e não sabe por onde começar. Tem muitos caminhos. A pergunta é: você acha que morar sozinho é realmente tão fácil quanto parece? Não foi fácil. Eu estava no trabalho que não era um CLT, eu estava de autônoma. No tempo que eu fui morar primeira vez sozinha, era de babá. Então eu fui ver o meu orçamento, consegui alugar um quarto e um banheiro daquela época era R$ 700, um quarto e banheiro aqui em São Paulo. Agora tá um pouquinho mais, né? Como naquela época eu não tinha filho, era tudo mais fácil. Aí nessa parte eu consegui. Mas tem muita pessoa que com salário mínimo consegue. Um salário mínimo aqui em São Paulo, você consegue sim alugar uma casa, mas em comunidade, favela, entendeu? Agora, mais perto do centro, de comércios, é mais difícil. Fora os móveis, né? Fora os móveis, eu já tinha geladeira, eu já tinha fogão. Na época eu paguei 280 no fogão. A geladeira sempre foi mais caro, eu paguei 1.700 na época. Mas por final de semana eu recebia 660 na época. Então não foi tão tranquilo. Foi mais tranquila porque também eu não precisei chamar alguém para me ajudar. O meu irmão me ajudou e a gente levou no lombo. No lombo, assim, a gente levou meio que ele ajudou eu a levar a cama, que eu tinha uma cama e só. Segunda pergunta: Pode mandar a segunda pergunta. qual foi a coisa mais difícil quando você começou a morar sozinha? A coisa mais difícil foi. Como que eu posso falar? Manter um emprego, que é difícil. Porque como eu era autônoma, eu estava trabalhando de babá e não era registrado, eu engolia bastante sapo. Porque aí no final você pensa, pô, tô morando sozinha, eu preciso pagar o aluguel. Então eu aguentei muitas coisas, engoli bastante sapo para conseguir ficar na casa que eu tinha alugado a primeira vez. Mas é isso. A única dificuldade. Terceira pergunta: você sabia que os gastos são muito maiores do que você imaginava? Então, o gasto maior que eu tinha era com a alimentação mesmo, porque às vezes eu não. Eu ficava pensando, calma aí, como que eu vou conseguir? Porque na época eu não tinha filho, então eu peguei e falei, calma aí, vamos dar uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali. Mas as coisas eram um absurdo como são hoje em dia. Quando eu fui morar sozinha, eu tinha 22 anos quando eu fui morar sozinha a primeira vez. Então as coisas já estavam ficando num valor que já estava começando a comprometer minha renda. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a comprar o básico, que era ovo, salsicha, frango. Nessa época ainda dava para comprar uma carne, agora é meio difícil. Porque você for pegar uma peça de picanha é R$ 100. Tem vários vídeos aqui mostrando isso.
R$ 100, 130, 150, entendeu? dependendo da marca. Aí, pra mim, a alimentação foi um pouco mais difícil. Mas tudo a gente se adapta, né? Então, eu aprendi também a comprar as coisas, filé de frango. Eu comprava aqueles saco picotado, que é cortado. Colocava o tanto que eu ia consumir, tipo 2 filé de frango, um no almoço, um na janta. E eu aprendi também a não ter desperdício e não perder a mistura, que era tão difícil né, de eu comprar com constância. Próxima pergunta. Então vamos lá, para a próxima pergunta. Você conseguiria cuidar de tudo sozinha? Exemplo, comida, limpeza e contas. Então, nessa época aí, como eu não tinha filho, então eu conseguia manter a minha casa mais em ordem. Agora que eu tenho filho é um pouco mais difícil, porque eu tô em outra área, e tenho um pouco menos de tempo de estar cuidando da casa, das outras coisas, mas tudo isso a gente arruma um tempo. Porque eu acredito que quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. Entendeu? Então, eu consegui dar conta de tudo. Quando eu tive meu filho, ficou eu e ele, até na pandemia aí, vocês devem terem visto como que tava. O Alonso tinha o quê? 2 meses na época. Então eu fiquei ali 1 ano todinho com ele, porque na época eu tinha trabalhado de babá, só que no que eu trabalhava de babá eu estava registrada. Então eu peguei o seguro-desemprego, o auxílio maternidade, saiu tudo de uma vez. Aí eu conversei na época com os meus patrões, a gente entrou num conceito e eles me mandaram embora. Então eu tive o seguro-desemprego, peguei a licença maternidade, o tempo de casa, então deu para mim ficar aí 1 ano e 1 mês em casa com meu filho, mas sem ajuda de ninguém, eu sozinha, sem ajuda de ninguém. Eu ia no mercado, eu que limpava a casa, eu que ficava com ele. De vez em quando aparecia alguém. Aí também isso daí influencia. Você sabe quem é seu amigo a partir dessas coisas, né? E nessa situação, depois que eu tive meu filho, eu só tive 3 amigas. Que você conta na mão. Quem tá com você e quem não tá. Próxima pergunta. Você acha que morar sozinho traz mais liberdade ou responsabilidade? Então, ao meu ver, traz os dois. Porque a liberdade é você chegar na sua casa, se você quiser deitar e dormir, não fazer nada, você pode chegar com toda a liberdade do mundo, comer alguma coisa, deixar a louça e dormir. Agora, com responsabilidade, foi mais a partir das contas, que é conta de água, conta de luz, Aluguel. O aluguel em primeiro lugar, né? Sim. Então, e a partir do momento que você tem filho é outro nível. Que aí você prioriza o aluguel, a criança e você sempre por último. Então, deu uma equilibrada entre a liberdade e a responsabilidade, porque a responsabilidade e a liberdade andaram juntas, as duas, porque a responsabilidade, que também era pagar aluguel, era também a liberdade de eu poder fazer o que eu quisesse na casa que eu aluguei. Próxima pergunta. Qual seria a primeira coisa que você faria se morasse sozinha hoje? Hoje, eu iria colocar ali no papel, no lápis, o quanto que entra para mim de renda e o quanto que sai. Porque hoje em dia, sinceramente, eu não sei, assim, o valor total do que eu gasto. Porque eu tenho minhas rendas extras,
que eu também vou falar num próximo vídeo sobre quais são as minhas rendas extras. Mas assim, eu reavaliaria onde eu tô gastando mais, onde eu tô gastando menos. Porque a partir do momento que a gente tem filho, agora esse ano tá diferente. Porque antes de eu conhecer o Vitor, era eu e eu. Então eu fazia mil e uma coisa. Porque quem me conhece sabe que eu sou faxineira, sou babá. Sei também fazer unha. Quem é mãe sabe que a gente tem que se virar nos 30. Unha, cabelo, maquiagem. Então, faltou unha, cabelo, maquiagem na mamãe aqui. Mas, resumindo, eu fiz curso de várias coisas. Mas é isso. Hoje eu mudaria isso. Eu reavaliaria onde eu estou gastando. Porque no momento eu trabalho de faxina, tenho as minhas rendas extras, mas todo mundo que é autônomo sabe que tem mês bom, mês ruim. Então é isso. Isso é a única coisa. Porque assim, eu tirei bastante gasto desnecessário. Então deu até que uma melhorada. Próxima pergunta. Você prefere morar sozinho ou dividir com outra pessoa? Então, morar sozinho tem os seus privilégios, mas morar com outra pessoa é diferente. Porque você divide tudo, então não fica pesado nem para um lado nem para o outro. E pelo que eu aprendi, a partir do momento que você mora com uma pessoa, casado no papel ou não no papel, os problemas da outra pessoa é seu também. Porque a partir do momento que você tá namorando e a pessoa tá morando junto com você, um ajuda o outro. Se você botar na cabeça que não é mais fácil não morar junto. Cada um na sua casa e fica no namoro e já era. Pra mim é isso. Sinceramente. Certo. Próxima pergunta. Você acha que morar sozinho faz a pessoa amadurecer mais rápido? No meu caso, eu amadureci muito. Porque eu moro de aluguel desde os 22 anos. Hoje eu tenho 33, vou fazer 34 esse ano. Então, eu dei uma amadurecida boa, porque eu era uma pessoa que gastava sem limite. Eu tinha minhas compras por impulso. Quem é leonino sabe, eu tinha umas compras por impulso que, assim, o pessoal, é desnecessário sua compra. Que nem eu vou dar um exemplo. Fui no Armarinhos Fernandes, comprei lâmpada. Tava 5 lâmpadas a partir de 5. Você pagava 2 e pouquinho. Eu comprei as lâmpadas. Essa casa que eu tô hoje, que eu ainda vou contar no outro vídeo, eu cheguei aqui e não tinha lâmpada. Então eu que coloquei as lâmpadas. Então eu achei que não foi um desperdício. Só foi uma compra por impulso que naquele momento que eu estava comprando eu não ia precisar. Mas essa compra por impulso valeu a pena, porque na casa agora que eu estou não tinha lâmpada, então eu meio que coloquei lâmpada em tudo. Eu ainda falei, nossa, amor, pra que tudo isso de lâmpada? Não é pra que tudo isso de lâmpada. A gente uma hora vai precisar. Lâmpada nunca é demais. É uma coisa que nunca é demais. Próxima pergunta. Acabou as perguntas. Acabou? Acabou as perguntas. Então foi isso, galera. Pra quem não é inscrito ainda aqui no meu canal, já se inscreve, deixa aquele like pra ajudar aí. E o que vocês quiserem que eu fale no vídeo, vocês podem colocar aqui embaixo que eu vou estar respondendo algumas perguntas de alguns seguidores também. E você que quer morar sozinho, um conselho.
pensa com calma, mas também não pensa muito, porque se você pensar muito, você não vai sair da casa dos seus pais. E sempre guarda um dinheiro extra, porque imprevistos acontecem. Isso eu não falei aqui, mas bastante coisa aconteceu. Também aconteceu uma coisa assim chata que foi: eu perdi esse emprego de babá que eu havia contado. Como não era registrado, fui mandada embora e demorei aí uns 5 meses para arrumar outro emprego. Então, nesse meio tempo eu tinha um dinheirinho. E também tinha ali um limitezinho no banco. Eu acabei usando, que acabou causando uma dívida, que isso é assunto para outro vídeo. Mas pensa com calma, junta um dinheirinho. Se é isso que você quer mesmo, bota na cabeça tudo o que você quiser e tudo o que você se propõe a fazer. Se você fizer com fé, vai rolar. Tudo. Absolutamente tudo. E é isso, galera. Já deixa aquele like e bora pro próximo vídeo.